Bom, Felipe, primeiro, obrigada por topar bater esse papo e participar aqui desse evento com a gente, falando sobre a transformação que a gente está passando do gestor e da eficiência operacional, que é extremamente necessária nesse ano. E tem muito ponto de contribuição da Opinion Box em trazer esses dados aqui para a gente. Então, valia super a pena bater esse bate-papo contigo aqui agora. Me conta um pouquinho, Felipe, quem é você e principalmente o que é a Opinion Box para todo mundo ficar por dentro. Claro. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer, né, poder conversar sobre esse assunto. Eu acho que a gente está num ano, de fato, né, que tem uma busca por eficiência muito grande, mas, ao mesmo tempo, um mercado acelerado, então tem muita oportunidade surgindo. Então, é quase olhar para todos os lados ao mesmo tempo, né, para tentar aproveitar o máximo possível. Nesse sentido, né, eu sou o Felipe Scherpers, eu sou o COO da empresa do Opinion Box. A Opinion Box é uma empresa de soluções para o mercado de pesquisa de mercado e Customer Experience. Então, a gente ajuda empresas de vários portes, né, desde a mais pequenininha até a gigantesca, a utilizar dados, ouvindo ali o comportamento do consumidor, ouvindo os consumidores, para ajudar na tomada de decisões. Né? Então, você tem vários tipos de pesquisa, várias soluções diferentes para cada tipo de problema, e a gente ajuda a direcionar ali qual a melhor forma de resolver aquele problema para a empresa. Perfeito. A gente está falando agora, durante o evento todo, justamente sobre isso e como tomar decisões embasado em dados vai dar um poder para a gestão de investir de forma muito mais inteligente ou até mesmo escolher a estratégia mais eficaz ali para a empresa. E uma das coisas que a gente estava conversando, inclusive antes desse bate-papo, que gera bastante dúvida, é quando que eu deveria buscar uma pesquisa, né? Porque existem alguns tipos de pesquisa. Às vezes eu tenho dados já disponíveis e às vezes eu realmente preciso entrar em contato com alguém para olhar para os desafios que eu tenho no meu negócio. Acho que uma das grandes falhas do mercado, né, e aí quando a gente pensa em gestores, é que tem hora que a gente fala assim, nossa, para eu tomar uma decisão, eu vou precisar investir o meu dinheiro, e muitas vezes se fala gastar dinheiro, não investir dinheiro em uma pesquisa, mas antes de saber se tem aquele dado em algum lugar já pronto. Né? Então, muitas vezes a gente tem ali uma série de dados no mercado. O Opinion Box é um exemplo disso. Né? A gente lança uma pesquisa por semana pública, né, que a gente publica nas nossas redes, no nosso site, que é uma amostra robusta sobre diferentes temas. Então, às vezes, quero entender melhor o comportamento do usuário de uma rede social. Se entrar lá no nosso site, vai ter um estudo para cada uma das redes sociais, prontinho. Recente, inclusive, que talvez muitas vezes um tracking ali, que já foi feito 2, 3 vezes nos últimos anos. Então, você já tem muitos conteúdos prontos. Né? Então, o primeiro desafio que eu acho que quando a gente tem um problema na empresa é: existe algum dado que já está pronto, que pode me ajudar? E aí eu ganho em 2 pontos. Né? Eu não tenho a despesa, né, o investimento financeiro, e eu ganho em tempo, né, porque a informação já está lá. Quando é necessário fazer uma pesquisa? Quando você, de fato, não tem nenhum dado externo, ou o dado que você tem, que já está pronto, ou até dentro de casa ali, mas não é um dado coletado para aquilo, não resolve o seu problema de fato. Né? Ele ajuda, talvez, a entender um pouquinho melhor o contexto, ele ajuda a dar, assim, nossa, eu estou achando que eu estou indo para o caminho certo, mas ainda falta aquela dúvida ali que eu preciso. Aí é legal né, fazer ali, investir de fato em uma pesquisa para resolver o seu problema específico, né? Porque aí você consegue aproveitar o melhor da pesquisa, e hoje cada vez mais é possível fazer isso de maneira mais rápida, com valores mais acessíveis, com credibilidade, que é fundamental, e até para o gestor poder tomar uma decisão ali com mais segurança. Né? A gente cada vez mais, né, todos nós como gestores, somos cobrados pelas decisões que a gente toma. Né? Então, se você ali toma uma decisão com base no seu feeling, vamos dizer assim, e depois o resultado não vem, tipo, vai virar e falar: por que você tomou essa decisão? Porque eu achava que era melhor assim. Agora, se eu vir e falar: não, porque com base em dados, em números, eu tomei essa decisão com base nisso. Então, infelizmente mudou, mas era com base nisso que eu tomei. Muda a forma de Exato. ser cobrado e de você também cobrar o restante da equipe, a empresa como um todo. Exato, até porque o achismo ele vem às vezes de poucos dados que são o achismo ele vem de dados, mas ele vem de um input muito pequeno, né, ou seja, percepções minhas, momentos que eu Uhum. tive exposição àquilo e eu acho que tem uma possibilidade, acho que tem uma oportunidade. E os dados vêm justamente para te concretizar: "Ó, existe uma oportunidade, ela é desse tamanho ou não é desse tamanho", ou "Putz, por aqui é mais fácil", e ao invés da gente ter que não só acho que ganha não só na parte de não ter que investir, né, na hora que a gente acompanha estudos que já existem, como a própria os estudos que a Opinion Box compartilha, o próprio estudo que a gente está compartilhando hoje do Seixas Sim. Trends, que é um anuário que sai todos os anos, é justamente o que você ganha em não perseguir um caminho errado. Então você Sim. diminui suas chances de erro, e quanto mais tempo você permanecer nesse caminho, mais você se distancia da onde você gostaria de chegar, né. Eu falo muito que
Pesquisa, para mim, eu que trabalho há quase 20 anos com isso, sempre foi um investimento, né? Porque tem o desembolso ali para você fazer muitas vezes a pesquisa, mas a conta que tem que ser feita eu tenho uma empresa, eu vou lançar um novo produto. Estou lá investindo na produção do produto, na comunicação, na campanha e tudo mais. Se uma pesquisa vira e fala, não tem mercado para o seu produto, me eliminou toda essa despesa gigantesca. Tem uma campanha de comunicação que eu quero lançar uma nova campanha, eu vou mudar uma embalagem porque eu acho que vai ficar mais moderno e tudo mais. Não faço uma pesquisa. Mudo. Se meu cliente não identifica que é meu produto, se ele não gosta da campanha, acha que a mensagem está errada, não combina comigo, acaba a imagem de anos trabalhados, né? Aquela questão. No marketing tem muita coisa que você leva muito tempo para construir, mas na hora que você perde de maneira Exato. gritante, né? Não, Então, imagina, todas essas coisas, a gente poderia ter o resposta antes mesmo de investir em toda a mudança de embalagem, antes mesmo de produzir todo o produto, talvez num protótipo eu já consiga validar. sim, Então, é realmente um ponto, na verdade, é poupar dinheiro e investir numa pesquisa e muitas vertentes aqui que a gente está falando. E falando em investir, até para quem pensa muito sobre isso e às vezes não toma esse tipo de decisão porque não tem muito conhecimento, quais são os desafios que geralmente as pessoas chegam, né, as empresas chegam até a Opinion Box que uma pesquisa vai conseguir resolver? Quais são os tipos de pesquisa que vocês trabalham? sim. Eu brinco e falo isso com todo mundo, que tudo dá para pesquisar. Vai ter a melhor metodologia para fazer, a forma de coletar, a forma de perguntar, mas tudo gera uma pesquisa. Isso é o ponto legal de pesquisa, né? Assim, eu quero pesquisar sobre eu quero lançar um novo produto, um aplicativo, mudar meu site, dá para fazer pesquisa. Eu quero mudar a embalagem, eu quero entender ali, mapear eu com meus concorrentes e ver se a minha imagem é melhor ou pior do que meus concorrentes. E aí eu posso fazer isso com os meus, olhando pela ótica dos meus clientes, como olhando pelas óticas dos clientes concorrentes. Né? Então, a gente recebe muita demanda de teste de produto, conceito, ideias como um todo, muita coisa relacionada à comunicação, né? Desde testar campanhas, testar ali. Fiz um grande investimento, estou fazendo ali todo um investimento, contratei uma agência, fazendo um investimento gigantesco em comunicação para aumentar conhecimento. Mas aí eu não tenho nenhuma pesquisa, nenhum acompanhamento para ver se o meu conhecimento aumentou. Então, muitas vezes a gente faz pesquisas em que você começa a fazer o levantamento, né, os dados ali, coletar dados antes dos grandes investimentos de campanha, depois, quando está no auge da campanha, faz outra coleta, depois que acabou a campanha, espera um pouco, faz outra coleta, porque aí você começa a entender o quanto que o meu sinalizador ali melhorou ou piorou durante a campanha. E aí eu falo muito, por exemplo, a gente está em épocas em que tem, né, programações com programas muito relevantes para a audiência. E muita gente, muitos clientes investem no programa. E eu falo, você tem que fazer a pesquisa antes do programa, durante o programa, depois do programa e no segundo semestre. Porque aí você vai mostrar e defender internamente para a empresa que olha como o budget gasto para a comunicação faz sentido. Ou, olha como a gente gastou tanto e não trouxe resultado, então vamos pegar esse Perfeito. dinheiro e investir em outras coisas, né? Mas sem esse dado, você se perde nessa história, né? Então é legal isso, pensando em marca, pensando tudo que envolve experiência, né? A gente fala muito que tem toda uma discussão sobre o quanto está difícil conseguir um lead, né? Conseguir novos Sim. clientes. E aí, muitas vezes, você quer conseguir tanto cliente, mas não cuida dos seus. Então, se você tem pesquisas ali para acompanhar a experiência do seu cliente em várias etapas da jornada, você consegue evitar que ele saia. E você consegue ajudar que ele fique mais satisfeito e talvez ele aumente o ticket médio dele ali e ele traga a receita de um cliente que já te conhece, já gosta de você, né? Pesquisa também consegue ajudar para isso. Então, você consegue pesquisar muita coisa em várias frentes aí, quando a gente pensa na relação com o consumidor. Perfeito. E ajuda, olha só, o que a gente está falando aqui, né, pegando de trás para frente esse exemplo, ajuda a priorizar, porque a gente sabe, né, pela própria CX Trends, que 2 a cada 3 clientes desistem da jornada de compra por uma má experiência, então a gente sabe quanto um cliente satisfeito vai falar sobre isso, quanto isso influencia e como a experiência ela começa antes mesmo da jornada de compra. Então, tendo esse dado, eu já começo a priorizar algumas atividades na minha empresa de forma diferente. O que não era tão prioritário se torna prioritário, porque se impacta novas vendas, além da retenção dos clientes da minha base. Quando a gente fala de investir em marca, o impacto que tem na tomada de decisão é, se valeu a pena, e muitas vezes a gente não consegue, né? Eu vejo muita dificuldade, principalmente nos cargos ali de marketing e gestão, de comprovar, beleza, investimos num patrocínio uma mídia tradicional ou realmente de marca, mesmo que seja dentro da internet, que não vai trazer lead necessariamente, né, prospects para você, mas vai favorecer sua marca. A gente sabe quanto Coca-Cola, quanto grandes empresas gastam e investem em marca, muitas vezes a gente não consegue priorizar, por quê? Porque não consegue comprovar que deu retorno.
E, Sim. principalmente, se eu não consigo comprovar que deu retorno, provavelmente eu não vou continuar, ou vou apostar nas coisas erradas. E um pior, né, ou eu renovo coisas que não deveria renovar de jeito nenhum, e não poderia Sim, ter tomado essa decisão. sim. E o do produto que a gente falou já ali na frente, né, de investir pra caramba num produto que não vai ter um mercado endereçável do tamanho que você espera. Trouxe um dado do Social Trends que é bem legal, e esse do 2 a cada 3, né? Porque aí tem muita discussão, né? A gente vê muitas vezes a empresa querendo ali, eu quero lançar novas funcionalidades, eu quero lançar novas coisas. Mas espera aí, você já olhou para dentro de casa e vê se você está perdendo os seus clientes que você está trazendo, porque tem alguma funcionalidade que você não fez ainda? E aí, às vezes, a pesquisa vai trazer esse norte para você, que é, aqui, você está querendo ir para esse caminho aqui com os times de produto para desenvolver isso, mas você tem etapas básicas antes para resolver dentro de casa. Não é melhor você resolver, diminuir a retenção que você já trouxe, já teve o custo para trazer aquele cliente, para depois focar no próximo passo? Ou tem como equilibrar um pouquinho mais e dedicar um tempo do time para melhoria e outro tempo para novas funcionalidades? Então, pesquisa, né, os dados em si ajudam muito isso. E quando a gente pega, por exemplo, um X-Trends, né, que é um track ali anual, né, que a gente tem feito já, nossa, tem muitos anos que a gente tem acompanhado esse mercado, é Sim. muito legal quando tem esse produto ali, essa metodologia já pronta, né, ela está verificada, ela tá, né, tem uma participação de muitas pessoas envolvidas para construir um projeto que, de fato, traga inputs úteis para os gestores, né, quando se fala de experiência, mas quando você vai acompanhando ano após ano e compara os resultados e tudo mais, você começa a ter insights que é tipo, onde o comportamento do consumidor está mudando? Para onde ele está indo? E como que isso interfere, igual você falou, na priorização, onde vale a pena investir? Porque às vezes eu estou investindo em algo hoje que talvez eu estava no time errado, talvez é o caminho futuro, não o caminho agora. E aí talvez não quer dizer que eu tenho que parar de investir. Talvez eu vou continuar investindo, porque na hora que isso virar pela tendência que está indo o comportamento do consumidor, eu já vou estar mais bem preparado. Mas com base em números, você consegue defender que é uma estratégia, essa, nesse caso, de médio e longo prazo. Não é de curto prazo, não é para trazer venda semana que vem. Uhum, perfeito. Não, e até pegando o gancho, a gente faz desde 2016 a CX Trends que nasceu e em conjunto faz anos já que a gente faz em conjunto a CX Trends. E quando a gente olha dessa forma, porque a gente trouxe alguns exemplos até então, que são exemplos mais eventuais, né, não estão no tempo inteiro, vou lançar o produto, vou Uhum. validar minha marca de um investimento que eu estou fazendo, ou tenho uma necessidade, uma dificuldade, eu preciso validar algum ponto dentro da minha base de clientes para aumentar a minha retenção. Geralmente são problemas que acontecem eventualmente que podem te levar para uma pesquisa, deveriam te levar para você entender de fato como resolver esse problema. Mas também tem essa outra vertente que você comentou, né, Felipe, de conseguir acompanhar o mercado, porque quando a gente começa, o exemplo da CX Trends é perfeito, porque a gente viu, primeiro, o impacto da pandemia, cara, o que eu deveria fazer como empresa? Depois Uhum. disso, o que sobrou de consumo? Então, beleza, a pandemia fez com que a transformação digital acelerasse nas empresas, todo mundo teve que ir para o remoto, o digital cresceu, mas tiveram vários comportamentos que o consumidor adquiriu naquele período que se consolidaram e a gente viu na CX de 2022, por exemplo, de Sim. pessoas querendo ter uma jornada híbrida de compra, de pessoas comprando a qualquer momento do dia, mais de 39% comprando no período da madrugada, por exemplo. E agora, em 2023, a gente vem justamente acompanhando essa tendência, entendemos que mudou, mas o contexto do mercado e cenário econômico exige algo diferente dos gestores. E a gente começa a ver coisas como, por exemplo, a gente achava que por conta da pandemia, as pessoas estavam trocando e-mail e telefone por WhatsApp. Eis que não, na verdade só adicionou um canal de comunicação, por exemplo. Mais um canal, né? É mais um, então não é um ou outro como muitas pessoas achavam. Isso a gente só consegue quando a gente começa a acompanhar. Então, independente de ter esses pontos eventuais na sua empresa, você precisa acompanhar isso o tempo todo. A gente estava falando muito de como o gestor ele tem que estar antenado no que está acontecendo no mercado, na mudança do comportamento do consumidor. E a única forma realmente é acompanhando dados bons e realmente consolidados com realmente uma estrutura e uma metodologia por trás, né, que é o que a gente está trazendo aqui hoje. Sim, super. E assim, quando a gente fala, né, o exemplo do sistema é um que a gente acompanha anualmente, até porque durante o ano não faria sentido, nesse caso, fazer uma periodicidade menor nesse caso, né? Mas é legal que a gente, por exemplo, no Opinion Box, a gente tem estudos que a gente acompanha semestralmente, outros são trimestralmente, outros são mensalmente, né? Legal. Na época da pandemia, eu lembro que, né, quando foi o auge da pandemia ali, 2020, 2021, a gente fazia pesquisas semanais sobre o comportamento do consumidor para ver como Caraca. estava mudando.
Imagina a agilidade, mas é legal que no mercado que a gente tem hoje, a gente consegue fazer pesquisas com volumes interessantes, com amostras válidas ali, que representam, de fato, o público que você está buscando, com uma velocidade e um custo muito interessante. Então, não é aquela questão que, antigamente, quando eu comecei em pesquisa, era só as grandes, as gigantescas empresas faziam pesquisa. E a pesquisa demorava, vou lançar um produto, vou acompanhar tal coisa. Cada pesquisa demorava 6 meses, 8 meses para ser feita. Hoje, pesquisa é feita em 2 dias, em 1 semana, em 2 semanas. As mais complexas vão Caraca, hein? demorar ali 3 semanas. É muito rápido. Então, você não pode usar o argumento que é, não, eu vou tomar uma decisão aqui sem dados, porque é mais rápido. Não, tipo assim, vai demorar muito? Não, não vai. Assim, você consegue medir muita coisa muito rápido o tempo todo com custo acessível, diminuindo esse risco, né? E aí você, como profissional, também fica mais protegido e você ganha mais força, né? Eu falo que a gente, né, como gestor, quando a gente usa dados na conversa, seja com o cliente, com o fornecedor, com o time, com diretoria, com acionistas, tudo muda, porque você está trabalhando em cima de Muito. dados. E se os dados são confiáveis, foram feitos da maneira correta, tem uma metodologia ali por trás, pronto, ninguém vai discutir o que fazer depois que a gente viu esses dados, e não vai discutir sobre os dados ou sobre a falta de dados. Perfeito. Nossa, sensacional. Felipe, acho que ficou extremamente claro, acho sensacional, convido todos vocês, inclusive, a seguirem a Opinion Box, para acompanhar todos esses estudos que são, né, sazonais, para te deixar super antenado como gestor. E se você precisar também de buscar isso na tua empresa, você já tem um contato mega confiável que você já utiliza no seu dia a dia, que vai te ajudar a tomar melhores decisões. Então, Felipe, muito obrigada por topar bater esse papo aqui com a gente e participar desse evento aqui especial e principalmente pela nossa parceria para produzir um anuário tão completo como o Sexta Trends, principalmente agora no ano de 2023. Com certeza. Eu que agradeço, acho que é uma honra, né, fazer essa parceria. Essa parceria deu muito certo, todo mundo é feliz, todo mundo gosta. É um assunto legal, é um assunto que a gente, de fato, vê como que isso impacta nas empresas e a gente sabe de histórias de empresas que foram impactadas pelos dados e tomaram decisões em cima de dados. Então, espero que todo mundo baixe e todo mundo aproveite bem ali os resultados da pesquisa. Tendo dúvidas e tudo mais, entre em contato com a gente ali para tirar dúvida também. A gente está sempre aberto, tanto a gente quanto vocês, né? Então está todo mundo sempre aberto ali para ouvir sugestões, para tirar dúvidas e cada vez mais trazer essa cultura de dados para as organizações. Perfeito. Obrigada. Nada, tchau, tchau.